Srimad Bhagavatam Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20. O Senhor Chaitanya instrui Sanatana Goswami, verso 7. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipashandi Javana Seha Maha Vaishnavaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Urve tomara kariati upakara tumi yamacha dikara prati upakara. Sanatana Goswami prosseguiu. Antes fiz muito por ti, agora estou em dificuldades. Por favor, retribui minha boa vontade, libertando-me. Pancha Sahasra Mudra Tumbikara Angikara Punyartha Dui Labha Ibe Tomara. Aqui estão 5.000 moedas de ouro. Por favor, aceita-as. Ao me libertares, receberás os resultados das atividades piedosas, bem como ganharás lucro material. Logo, terás 2 benefícios concomitantes. Tabi sei javanakareshu namahashaya tamaricha dibakintu kariraja bahaya. Dessa maneira, Sanatana Goswami convenceu o carcereiro, que replicou: caro Senhor, por favor, ouve-me. Embora esteja disposto a libertar-te, estou com medo do governo. Sanatana kahetumi kararaja bhaya dakshina idiyache jati leuti ayuoiaya tom hari kogiya kahiyat sei bahi akrite gela gangarani kata gangadeki jampa dila. Sanatana retrucou: não há perigo nenhum. O Nawab foi para o sul. Se ele voltar, diz-lhe que Sanatana foi defecar perto das margens do Ganges. E assim que viu o Ganges, pulou em suas águas. Kadeki latara lagna paila da dukkha sahita dubi kaham varigela. Está subornando o carcereiro muçulmano. Dize-me, procurei-o um longo tempo, mas não consegui encontrar nenhum vestígio dele. Ele mergulhou com suas algemas e por isso afogou-se e foi arrastado pelas ondas. Kichubhayanahiyami deshinarabha daraveshahana ami makake jaiba. Não há razão para temeres, pois não permanecerei nesta região. Tornar-me-ei um mendicante e irei para a cidade santa de Meca. Tatapi javanamana prasanana dekila sataha jara mudratara agirasi kaila. Sanatana Goswami pôde perceber que a mente do comedor de carne
ainda não estava satisfeita. Então ele juntou 7.000 moedas de ouro na frente dele. Lobahaila Javaneira Mudra Dekia, Ratre Ganga Parakaila Duka Katia. Ao ver as moedas, o comedor de carne sentiu-se atraído por elas. Foi aí que ele concordou, e naquela noite cortou as algemas de Sanatana, deixando-o atravessar o Ganges. Gada Dwarapatacha Dilana Retahanjaibe Ratridina Chalia Ilapatada Parvate. Dessa maneira, Sanatana Goswami conseguiu se libertar. Entretanto, não teve coragem de caminhar ao longo do caminho da fortaleza. Andando dia e noite, chegou por fim à região montanhosa conhecida como Patada. Tathaeka Bhumika Hayatarathanigela Parvatat Parakaratma Vinati Karila. Após chegar à Patada, encontrou-se com um estalajadeiro, a quem pediu humildemente que o ajudasse a atravessar aquela região montanhosa. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Suborno transcendental. Foi a ordem do Senhor Chaitanya para ele, né? Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 10, não, canto 10º, capítulo 10, capítulo 10º, também é o primeiro verso, estava no 9, verso 1. A libertação das árvores de Amalarjuna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Rajuvacha, Shri Rajuvacha. Katyatam Bhagavan Etat, Katyatam Bhagavan Etat, Tayo Shapasya Karanam, Tayo Shapasya Karanam, Yatad Vigar Hidan Karma, Yatad Vigar Hidan Karma, Jenavada Varshishtama, Jenavade Varshishtama, Shri Rajuvacha, Katyatam Bhagavan Eta, Tayo Shapasya Karanam, Yatad Vigarhitan Karma, Jenavade Vashishtamaha. Tradução, vamos repetir, por favor. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami. Ó grande e poderoso santo, ó grande e poderoso santo, por que motivo, Nalakuvara e Manigriva, foram amaldiçoados por Narada Muni? Que atividade abominável praticaram?
a ponto de até mesmo Narada, o grande sábio, ficar irado com eles, Por favor, descreve-me isto. Então, agora temos os versos 2 e 3, que eu vou ler só, e aí o significado de Srila Prabhupada e a tradução. Shri Shuka Uvacha Rudrasya Nucharo Bhutva Sudripto Danadatmajo Kailaso Pavaniramye Mandakiniyamado Kato Varunim Madiram Pitwa Madagurnita Lochanao Sri Janaira Nugaya Bish Tiratu Pushpite Vane. Então, vou ler a tradução. Shukadeva Goswami disse: ó rei Parikshit, porque foram elevados à associação do Senhor Shiva e eles sentiam-se muito orgulhosos disso, os dois filhos de Kuvera tinham permissão de perambular pelo jardim que ficava ao lado da colina Kailasa, às margens do rio Mandakini. Aproveitando-se dessa situação, eles costumavam beber um tipo de bebida chamado Varuni, acompanhados de mulheres que cantavam atrás deles. Eles vagavam naquele jardim de flores, com seus olhos sempre girando, embriagados. Essa bebida era bem forte. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Do you get to understand? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Este verso menciona algumas vantagens materiais obtidas por pessoas associadas ou devotadas ao Senhor Shiva. E assim como acontece em relação ao Senhor Shiva, se a pessoa é devotada de qualquer outro semideus, ela usufrui algumas vantagens materiais. Os tolos, portanto, tornam-se devotos dos semideuses. Isso foi assinalado e criticado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita 7.20. Kamai está aí, Rita Gyana, Prapadyanti Anya Devataha. Aqueles que não são devotos de Krishna têm uma queda por mulheres, vinho e assim por diante. E, portanto, costuma-se descrevê-los como Rita Gyana, desprovidos de razão. O movimento da consciência de Krishna pode muito facilmente apontar esses tolos, pois eles são mencionados no Bhagavad Gita 7.15, onde o Senhor Krishna diz: Namandus Kritino Mudha Prapadyanti Naradama Mayaya Parita Gyana Asudam Bhavam Ashrita. Aqueles canalhas grosseiros e tolos, são os mais baixos da humanidade. E tendo o seu conhecimento sido roubado pela ilusão, compartilham da natureza ateísta dos demônios e, portanto, não se rendem a mim. Qualquer pessoa que não seja um devoto de Krishna e não se renda a Krishna deve ser considerada Naradama, o mais baixo dos homens, e dos Kriti, ou alguém que sempre comete atividades pecaminosas. Assim, não é difícil descobrir quem é um homem de terceira ou quarta classe, pois sua posição
pode ser entendida simplesmente através deste teste crucial. Ele é ou não é um devoto de Krishna? Porque os devotos dos semideuses são mais numerosos do que os Vaishnavas? A resposta é dada aqui. Os Vaishnavas não estão interessados em prazeres de quarta classe, tais como vinho e mulheres, nem Krishna lhes propicia essas facilidades. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitam jena bhutale Swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Shirajuvacha Katyatam Bhagavan Netat Tayoshapasya Karanam Yatad Vigarhitan Karma Jenavade Varshestamaha. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande e poderoso santo, por que motivo Nalakuvari e Manigriva foram amaldiçoados por Narada Muni? Que atividade abominável praticaram a ponto de até mesmo Narada, o grande sábio, ficar irado contra eles? Por favor, descreve-me isto. Sheshuka uvacha nudasya nucharo bhutva sudrito danadatmajo kailasho pavaneramye madakiniyam madotkato varunimadiram pitva madagurni Talochanu strijanaira nugaya dishtiratu pushpite vane. Shukadeva Goswami respondeu, disse: ó rei Parikshit, porque foram elevados à associação do Senhor Shiva, e eles sentiam-se muito orgulhosos disso. Os dois filhos de Kuvera tinham permissão de perambular pelo jardim que ficava ao lado da colina Kailasha, às margens do rio Mandakini. Aproveitando-se dessa situação, eles costumavam beber um tipo de bebida chamada Varuni. Acompanhados de mulheres que cantavam atrás deles, eles vagavam naquele jardim de flores, com seus olhos sempre girando, embriagados. Aqui estamos ouvindo do Bhagavatam desse incidente vários exemplos. O primeiro exemplo é que só um Vaishnava muito misericordioso mesmo, muito preocupado de verdade com o bem-estar dos seres humanos presos nessa cadeia material, a roda do Sansara, podem fazer uma transformação dessa, porque realmente é muito difícil para quem está nesse mundo com facilidades materiais, com opulência, beleza. Algumas das opulências de Krishna presentes no karma dele, ele se interessar por se tornar realmente um ser humano, antes de mais nada, antes de ser um Vaishnava educado e um cidadão de bem. É muito difícil, muito difícil, muito difícil, porque as pessoas ficam achando que elas tudo podem. É assim que os playboys vivem.
Eles acham que eles tudo podem, eles não têm tempo para outra coisa, a não ser o desfrute, o gozo dos sentidos. E isso chega a tal ponto que muitas vezes a pessoa nem é desse time aqui, desse naipe que Prabhupada citou, o Bhagavad Gita, o Naman dos Kritina, Buda. Às vezes ele nem é um dos Kritina, um Buda, para adiante nada. Mas às vezes ele nem é assim, o pior dos seres humanos, o mais baixo, mas a associação e o enebriamento com essa condição de desfrute, de gozo dos sentidos, de opulência material, vai arrastando. E ele acaba se tornando mesmo um Mayaya Paritagyan, confuso com tudo isso, com esse conhecimento material que eles sempre têm, que eles sempre desenvolvem. São opulentos, nasceram em famílias opulentas, então os dois são filhos de Kuvera, o tesoureiro dos semideuses. Imaginem só, se um tesoureiro aqui do Banco do Brasil deve ter muita grana, imagina um tesoureiro do Rei dos Céus, né? Imagine a opulência de Kuvera. Aí, embora muitas vezes não sejam, acabam se tornando adeptos da consciência demoníaca, a Surambhava Mashita. Eles começam a pensar exatamente como os demônios pensam. Porque os demônios são assim por natureza. Isso independentemente do demônio nascer pobre ou rico. O demônio, ele é sempre imprudente, como Krishna explica no Bhagavad Gita, e sempre orgulhoso. Essas são as duas características do demônio. Sempre orgulhoso e imprudente. Não está nem aí com nada, não respeita nada nem ninguém, passa por cima de tudo. Nunca para pensar que o troco pode voltar, é imprudente. E sempre tomado por esse ego exacerbado, esse orgulho. E não ouve, não segue ninguém. Então, quando aparece um devoto imaculado na vida desses seres humanos, eles podem ter uma chance. E o mestre espiritual, hoje é o dia do aparecimento de Prabhupada, né? E o mestre espiritual, ele é muito esperto em como ocupar todo mundo para sair dessa condição terrível. Então Narada Muni tirou os dois com uma maldição. Imaginem só. Vaishnavera Kriya Mudra. Vigyana Pujaya. Ninguém pode entender um devoto puro de Krishna, uma alma liberada. E assim ele agiu para o bem deles. Para o bem deles. E acabaram sendo libertados pela misericórdia deles, que foi uma maldição. Agora, a gente pode lembrar que Prabhupada apareceu em plena Kali Yuga, aí, foi baixar em Nova York, imagina, em 1966, 65 para 66, 66 ele começou a isso. E ele se deparou ali com um monte de gente nessa situação. Um monte de gente. Tanto é que ele sempre falava, aqui no país de vocês não falta nada, só falta uma coisa, consciência de Krishna. Vocês têm tudo, mas vocês estão frustrados. É assim. Por que alguém se degrada assim? Pela frustração. Porque é tanto desejo de satisfazer essa insatisfação constante que você não tem limite, vai, tudo, vale tudo. Vale tudo. Então, aí no meio daquela galera americana, que a grande maioria era realmente gente de bem, gente que teve uma boa educação, que teve um bom berço, que tinha facilidades materiais, mas estava todo mundo insatisfeito. Todo mundo insatisfeito. E todo mundo frustrado, e todo mundo pregando o amor livre, e se drogando de toda maneira que conseguia.
Porque buscando prazer, buscando Krishna. Krishna é a fonte do prazer, mas sem consciência. E Prabhupada chegou e detectou a situação da juventude americana. Então, no meio da... Prabhupada não foi pelas beiradas, não. Ele chegou lá no centro nervoso ali, intelectual do movimento da contracultura. Ali mesmo. Allen Ginsberg, o poeta, e os músicos americanos mais destacados da época, que estavam mais em evidência, de Jerry Garcia, com seu Grateful Dead, com a própria Janis Joplin, o Bob Dylan, todo mundo, ele falou até sobre o Jimi Hendrix. Ele chegou bem no meio da Revolução Americana ali, que estava se espalhando pelo mundo. O mundo inteiro sabia disso e estava vivendo isso, e a juventude, que tem sempre esse ímpeto de reformar, trazer o novo, renovar, mudar as coisas e tal, mas assim, sem uma direção, sem um direcionamento, sem ninguém que fosse diferenciado dos que já estavam aí tentando liderar a sociedade humana. Então, tem um capítulo do Prabhupada Lilamrita que até chama Só Ele Poderia liderá-los. Porque qualquer outro líder, eles estavam assim, refutando. Eles não querem ouvir ninguém mais. Todo mundo aqui já está cheio de enganador. E Prabhupada veio ali, detectou isso e deu o Mahamantra Hare Krishna e começou a falar. E começou a salvar aquelas almas ali com amor, com misericórdia, com atenção, com carinho, com orientação e com muita, mas é isso aí, a gente tem que tirar o chapéu sempre para o Prabhupada, porque com muito, mas muita paciência, muita tolerância, porque não é fácil não é nada fácil, muita tolerância, muita, mas muita paciência. E começou a transformar esses seres humanos bons, mas que estavam assim, sendo desorientados, sendo arrastados, se tornando a Surambhava Mashita. Compartilhando da mentalidade demoníaca dos demônios, mas sem entender que estavam, Então o Prabhupada chegou ali na hora certa. Um verso que é o oposto desse, você quer na mão dos Kritina mudar. Os que nunca se rendem a Krishna são os dos Kritinas, os canalhas. As pessoas não eram canalhas, estavam sendo desorientadas por canalhas, se contaminando e se tornando canalhas, assim como Narakuvari e Manigriva. Eles são semideuses, não eram canalhas, mas estavam inebriados, com a opulência material e o poder, material. Associado do Sr. Shiva. O Sr. Shiva deixou a gente andando aqui por volta do Monte Kailasa, aqui perto da morada do Sr. Shiva. Do lado aqui desse Mandakini, rio, braços do Ganges. Aí, o Prabhupada fez ali. O Prabhupada detectou que, puxa, eles não são ruins, eles são bem intencionados, mas eles não têm em que se apegar. O mundo é assim, o mundo está assim. Eles não sabem onde encontrar paz, onde encontrar a verdade, onde aprender realmente a viver. Viver, embora dentro desse mundo, mas indiferente a ele. Isso é a verdadeira renúncia. Essa é a renúncia que eles estavam procurando, mas ficavam ali, gente boa, mas sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem fazer barba, todo mundo achando que isso era uma... Não queremos saber de nada com o sistema, com vida material, mas é no modo da ignorância. E Prabhupada foi iluminando todo mundo. Por quê? Porque detectou que não eram dos Kritina, eram Sukritina. Porque Krishna explica isso no Bhagavad Gita. Eram pessoas piedosas, pessoas boas. Não ímpias, não dos Kritinas, Sukritinas. O Prabhupada detectou isso. E esse outro verso do Bhagavad Gita fala exatamente isso, que
Chaturvida Bhajantiman Jana Sukritina Arjuna. Krishna está falando para Arjuna. 4 tipos de pessoas piedosas se rendem a mim. Artha, Jigyasu, Artharti e o Gyani. Gyani Chabarata Shaba. O que busca conhecimento é o melhor deles, os 4. Mas procuram abrigo em Krishna quando são piedosos, quando são gente do bem, cidadão de bem. Os que estão em dificuldade financeira, os que estão aflitos, os que querem satisfazer sua curiosidade de compreensão das coisas, e os que buscam o conhecimento mesmo das coisas, o Gyani. E Krishna fala nesse verso, que é o contrário desse outro verso aqui, dos que não se rendem, que são os Duskritinas, quando se refere aos Sukritinas, que todos esses são meus devotos. Krishna fala isso. Krishna fala isso, esses são meus devotos. Aquele que quando está aflito, não procura subterfúgio. Se quer semideus, procura Deus. Aquele que quando está sem dinheiro, em dificuldade financeira, não procura fazer trapaça para juntar dinheiro, para enganar pessoas. Não, são piedosos. Eles procuram orando aquele que é servido por milhares e milhões de deusas da fortuna, a fonte de toda a opulência. Procuram em Deus a sair da dificuldade financeira. E aqueles que são curiosos sabem que só Deus pode satisfazer toda a nossa curiosidade. E os que buscam conhecimento da verdade vão encontrar a verdade na verdade absoluta. A verdade. E Krishna falou que é isso que todo mundo tem que fazer mesmo. Então, Prabhupada chegou ali, detectou essa situação e o movimento dele, como ele sempre fala, bênção do mestre espiritual dele, que tinha esse sonho, ele estava simplesmente colocando em prática a ordem do mestre espiritual dele, desde a primeira vez que ele viu Srila Bhaktisiddhanta falou isso para ele. Ele nunca se esqueceu disso e foi atrás desse objetivo. E lógico, pela vontade do Senhor Chaitanya, o movimento da consciência de Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, tomou o mundo inteiro e está salvando essas pessoas piedosas. Está salvando essas pessoas piedosas. Está salvando essas pessoas de bem. Não? O Senhor Chaitanya começou sozinho lá, Prithiviti Jati, Nagarad, Grama, Savatra, Pratyana, Raibi Moranama, mas ele profetizou lá atrás, no comecinho. Eu estou começando agora a pregar aqui o processo de autorrealização para essa era através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas esse canto ele vai atravessar todas as fronteiras, ele vai entrar em todas as vilas, todas as aldeias, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países, em todo o mundo. Entrou. Então, vejam só a potência de Srila Prabhupada. Narada Muni salvou 2. Quantos Prabhupada está salvando? Quantos? Hoje é o dia do aparecimento da pessoa mais importante, sem dúvida nenhuma, da pessoa mais importante da era de Kali. A pessoa mais importante da era de Kali é Srila Prabhupada. Para esse planeta aqui, é Srila Prabhupada. Da era de Kali, dessa era, não é assim, nosso contemporâneo, Prabhupada é muito importante. Não, Prabhupada é a pessoa mais importante, o Vaishnava mais importante para esse planeta Terra e para mais. Porque a fama dele se espalha pelos 3 mundos, pelos planetas celestiais e pelos planetas inferiores. Não só aqui no planeta Terra intermediário, não só no sistema planetário intermediário, não. Está se espalhando por todos os 3 mundos. Então, hoje nós vamos comemorar o dia do aparecimento, nada mais, nada menos que da pessoa mais importante da era de Kali. E nós estamos vendo aqui esse
Tem lógica? Faz sentido tudo isso ou não? Agora, as características são essas. É incrível aqui como o Prabhupada fala. Não é difícil descobrir quem é um homem de terceira ou quarta classe. É quem não tem nem o interesse pela mensagem de Krishna, né? Pois sua posição pode ser entendida simplesmente através deste teste crucial. Ele é? O Prabhupada está perguntando aqui. Ele é ou não é um devoto de Krishna? Ele é ou não é um devoto de Krishna? Se ele não for, ele é um homem de terceira, quarta classe. Se ele for, ele é um homem de primeira classe. E se ele for um Vaishnava exemplar mesmo, um Mahabrahmana, ele é um transcendental a essa existência material. Não é simplesmente um Brahmana. Ele é um Vaishnava, que está acima, inclusive, dos Brahmanas, que são os homens de primeira classe. Ele está transcendental a essa existência material. E isso está agora disponível para todos nós, pela bênção de Srila Prabhupada. Tanto é que estamos ouvindo o quê? O Bhagavatam, que quem deu? Prabhupada. Não dá para medir o tamanho e a importância de Srila Prabhupada. Não dá. Não dá, não tem limites. É transcendental, não tem limite. É que estamos ouvindo. E aprendendo como se tornar, não um homem de primeira classe, mas um homem transcendental a essa existência material, um Vaishnava de verdade. Tem preço isso? Não tem como pagar isso. Não tem como pagar. Nós só podemos pagar dando nosso sangue, nosso suor, nossa ocupação constante para Ele, como gratidão. Mas nada. E ainda assim, vamos deixar esse corpo devendo para Ele. Não vamos acertar toda a conta, não. Não tem como pagar, não. Ainda vamos terminar tudo devendo. Mas aí já é outra história, isso não tem problema nenhum terminar devendo assim. É isso. Então, à tarde, vamos falar sobre a importância de Srila Prabhupada. Agora falamos um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Os impiedosos Dos Kritina. É o ateísmo? Qual que são os ateístas? São os mais baixos da humanidade, são os canalhas, são aqueles que estão confusos com a linguagem florida dos Vedas, se passam até por religiosos muitas vezes, mas não estão entendendo nada, não entende? E compartilham da natureza ateísta dos demônios. São esses. Então, quem andar contra isso aí, está se livrando de ser um dos Kritina, está passando a ser um Sukritina. E, na verdade, alguém só é, mesmo por natureza já um Sukritina, porque ele já tem atividades piedosas acumuladas no karma de vidas passadas. Ele já vem fazendo boas ações, vida após vida, até chegar nesse ponto. É sempre assim, uma escadinha que estamos subindo, que as almas vão subindo para sair da roda do samsara. Não é assim, por acaso, não é nada. Então, essa escadinha ela é longa, viu? É longa. Primeiro tem que ser piedoso para ter acesso ao conhecimento. Depois, dentro do conhecimento, tem que se tornar realmente alguém que tenha conhecimento e desapego. Jnana e Vairagya. E é difícil também. E depois, dentro do processo de alguém que realmente está agindo com Jnana e Vairagya, com conhecimento e renúncia, aí tem ainda as diferentes graduações como devoto. Kanista, Madhyama, até chegar ao Tama. Não é tão simples assim.
aí pode-se chegar à devoção amorosa pura por Krishna, que é o estágio último, que só as Nityasiddhas vivem sempre, as almas liberadas. Mas mesmo como uma Nityabada, como uma alma condicionada, se seguirmos essas Nityasiddhas, nós podemos chegar e ter o privilégio de desfrutar, ainda que não seja a nossa vaga original no mundo espiritual, em algum lugar onde Krishna estiver executando seus passatempos, numa bhava com Krishna, que nem é a nossa bhava original no mundo espiritual, mas pela misericórdia de Krishna, e depois voltarmos para a nossa bhava eterna no mundo espiritual. É muito profundo isso. Então, alguém pode ir avançando e passando por essas experiências, dependendo da sinceridade e pela misericórdia de Krishna, de Shantarasa, de Dasyarasa, de Sakyarasa, de Vatsalyarasa e de Madhurarasa. Do serviço meramente neutro, com a existência material, de respeito e formalidade, com serviço de respeito e formalidade, mas já com mais sentimento e conhecimento, e depois, mais do que isso, como um amigo mesmo de Krishna, que é Dasya e Sakya, e depois, quem sabe, se tiver esse dom, se tiver essa vontade tão grande de proteger Krishna, como Vatsalya Rasa, como pai e mãe de Krishna, e estiver realmente muito apaixonado por Krishna, largando tudo, quem sabe, uma Gopi. Madhurya Rasa. Mas tudo é muito... Tem muito chão, não é assim. Mas está disponível e essa deve ser a meta de todos. De todas as almas. Só Bhakti outorga isso, mais nada, mas nenhuma outra tentativa de desenvolvimento transcendental, se nem material, nem se fala, né? Karma. Jnana também não vai chegar jamais aí. E Yoga também não. Então, só Bhakti Kanda é o caminho que leva a alma a desfrutar dessas relações com Krishna que estão muito, muito, mas muito além dos relacionamentos mais impessoais e mais na plataforma de consciência das opulências de Deus, importância do conhecimento. Pode ver que a gente acabou de ver ontem que os vaqueirinhos de Vrindavana, né? Eles não sabem nem quem é Deus, quer saber? Não sabe de nada, não está sabendo de nada, está sabendo que Krishna está ali e basta, só Krishna. Mãe Yashoda não quer nem... Meu filho, que Narayana o proteja, é Narayana. O filho dela é a suprema personalidade de Deus, mas ela não tem conhecimento. O conhecimento ele só serve para a gente entender que a gente não precisa ter conhecimento nenhum. E nenhuma opulência. Esse é o humor de Vrindavana, o humor mais elevado. É a Aishwarya Shitila. Ausência de opulência, ausência de conhecimento. Não é? Mesmo em Vaikuntha, ainda é Aishwarya Purna. Tem-se noção das opulências de Krishna. Em Krishna Loka ninguém tem noção. E é o lugar mais opulento, porque é o planeta mais opulento que existe. O mais elevado de todos. É a morada principal, Vaikuntha é intermediária, e a Terra é a manifestação cósmica material e capaz de Vibhuti é a morada externa de Krishna. Tem a morada externa, a morada intermediária e a morada principal. Claro que a principal, além de ser a maior, e é a maior, né, Goloka Vrindavana, é a mais opulenta também. Krishna nunca sai de nada. Ele que é a origem da deusa da fortuna, a fonte da deusa da fortuna. É muito elevado. E só podemos ter essas informações pela misericórdia de Srila Prabhupada, porque quem sabia de qualquer coisa disso nesse mundo? Quem? Quem? Eu sempre falo isso, a gente pergunta para qualquer um aí, quem é Deus?
Qualquer outro segmento aí, religioso, cristão, evangélico, qualquer um. Quem é Deus? Qual é a resposta? A gente não responde quem é Deus, a gente responde quem é a suprema personalidade de Deus, que faz um monte de coisas como Deus. É muito diferente, é muito, mas muito superior. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya! Oh, agradecer aqui a turma aí, Padmanabha, Shiraja e mais. Ei, desaparece, depois some e eu me esqueço. Muito obrigado a todos. Hare Krishna. À tarde estão todo mundo convocado a chegar aqui.